Mas no ano do vestibular ela tem que mergulhar, entendeu? Eu estou aqui para estudar mesmo e pronto, acabou. Eu vou acordar, eu vou estudar até a hora de dormir, vou parar só para comer e pronto, acabou. Galera, bem-vindos aí a mais um podcast 800 no Enem. Eu sou o Bernardo Pena. Eu sou o Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E aqui a gente discute estratégias para você conquistar a sua aprovação em tempo recorde, beleza? Bruno, ano aí voando já, todo mundo já com o motor aquecido. O tema de hoje é simulado, beleza? Tem gente conversando aqui, eu, Bruno, o tempo inteiro sobre estratégias para ajudar no nosso trabalho todo. E muito dos problemas que a gente encontra são pessoas que acham que o simulado é perda de tempo, ou então não gostam muito de fazer o simulado. E a primeira pergunta de todos, para já acabar com esse mito todo, eu queria saber de você, Bruno. Qual que foi a importância de fazer tanto simulado na sua aprovação? Essa pergunta é muito boa, né? Porque é muito estranho, assim, eu não consigo encontrar uma justificativa para o simulado não ser algo importante, né? Na época que eu trabalhava em cursinho, eu já vou responder a pergunta lá da minha aprovação, né? Porque para mim foi muito importante. Para mim foi muito importante fazer simulados, né? Eu fazia todos os simulados do cursinho e na época que eu entrei no cursinho, o cursinho estava começando. Os simulados não eram tão estruturados quanto os que a gente faz aqui, ou até mesmo quanto esse cursinho faz hoje. Mas mesmo assim eu fazia. Tinha simulado que não tinha nada a ver, né, com a matéria, não tinha nada a ver com cair na prova. Tinha simulado que era todo em inglês, cobrando questão de matemática. Mas mesmo assim eu fazia, né? E eu treinava nessas situações, né, a pressão do dia da prova, né, porque chegava uma prova que eu não sabia como que ela era. Então, eu já meio que estava treinando para isso. E eu treinava também o meu organismo, né? Porque os simulados eram, em geral, na hora que o vestibular acontecia. Então, todo sábado de manhã, o vestibular do ITA na época era principalmente na parte da manhã, mas todo sábado de manhã eu estava sentado lá para fazer os simulados no horário certinho, né? Agora, eu não consigo entender muito o racional atrás de simulado é perda de tempo, porque não tem como ser perda de tempo, né? Você está treinando para a prova, né? Geralmente o simulado ele aborda aquele assunto que você viu até aquele dia do simulado, né? Então, quando você tem 2 simulados em sequência, o segundo simulado aborda assuntos que foram dados até aquele segundo simulado e às vezes só assuntos que foram dados entre os 2 simulados. E é uma forma do aluno revisar, né? Então é muito importante, me ajudava muito também, porque eu adquiri o hábito de estudar sem me preocupar em fazer uma revisão toda semana, sem me preocupar em sentar, ler a matéria de novo. E eu descobri que isso faz toda a diferença, né? Você encarar cada simulado como se fosse a prova e cada lista de exercícios como se fosse um simulado, ajuda demais a consolidar o conhecimento que você adquiriu naquele período, né? E você vai adquirindo esse conhecimento ao longo do ano e vai fazendo simulados ao longo da preparação. Então, o tempo todo você está lembrando do assunto. O dia que você vai fazer a prova é mais um dia, é um dia especial, é o dia da prova, mas que ele tem muitas semelhanças com esses dias que você viveu durante o ano. Então, isso já meio que facilita, né? Libera um pouco a cabeça para não enfrentar novidade, né? Porque assim, o lance, se enfrentar uma novidade é algo estressante, em geral. Qualquer novidade que você vai enfrentar, ela gera algum estresse. Você chegou numa cidade nova e para viajar, para passear, né? Numa viagem de passeio, que é saber o que fazer na cidade, você fica meio assim, poxa, o que eu vou fazer? Isso gera um estresse. Não quer dizer que é uma coisa assim negativa, você vai ficar com raiva, mas gera um estresse, né? Uma preocupação. E
E no dia da prova, todo estresse, toda preocupação deve ser minimizado, né? O aluno deve buscar seguir ali para o dia da prova com o mínimo de estresse possível, porque a prova em si já é muito estressante, né? E o simulado ajuda a treinar isso. Amortizar o estresse novo, né, que acontece. Que você chega com o nível de estresse o mínimo possível na prova. Lá na hora pode acontecer alguma coisa, tem que saber lidar. É o famoso elemento surpresa, que é o volante que chega na área para finalizar o jogo ali. Você tem que saber lidar com ele, né, não? É isso mesmo, né? Assim, ali na hora da prova vai aparecer uma questão que você não sabe nem por onde começar, vai aparecer um barulho, alguém vai fazer algum barulho. Vai estar calor demais. Pode estar calor demais, pode ter alguém com o nariz escorrendo, né? Aí a pessoa fica lá o tempo todo fazendo aquele barulho assim de puxar o ar. Pode ter uma questão que, sei lá, passou pelo filtro do pessoal que fez a prova, né? E aí tem uma palavra errada, um desenho esquisito, e você não ficar lá todo... Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu vou perder esse ponto. Não, bola pra frente. Se não treinar, não tem jeito. Isso não vai acontecer. E isso acontece no simulado, né? Sempre tem aquela pessoa que tá com uma sinusite ali no dia do simulado, sempre tem uma questão que foi mal digitada, sempre tem uma questão fora de lugar, depois eles anulam, sempre tem alguém que faz um barulho indesejado. Às vezes acaba a luz, né, na sala do cursinho na hora de fazer o simulado. Os nossos alunos aqui, às vezes acaba a luz em casa. Então, a pessoa vai treinando para esse tipo de situação e facilita demais no dia da prova, né? Porque a maioria das pessoas não se prepara bem para a prova. De jeito nenhum, né? Uhum. E o grupo de pessoas que se prepara fazendo simulados, o grupo de pessoas que se preparam fazendo simulados é menor ainda. Então, quem faz muitos simulados ao longo do ano sai em vantagem, né? Sai na frente dos outros. Ainda mais alunos que se preparam fisicamente para o simulado. Isso é um assunto que pouquíssimos lugares abordam, pouquíssimas pessoas se preocupam. E é exatamente isso, né? É a cadeira que não é confortável igual a da sua casa, não? É mais apertadinha a carteira, mais folgada. É o cara do seu lado ali abrindo um pacote de chips fedorento e barulhento que fica te enchendo o saco a prova inteira. Isso tudo acontece. E vou te falar, deve ter gente que faz isso por má fé ainda. Você acredita? Tem gente que chega lá que pra avacalhar. Zoeira. Até fazer uma confissão aqui. Na vida a gente vai mudando, né? Vai ganhando mais maturidade. Mas uma das coisas que eu fazia na época, e eu não recomendo isso para ninguém, e tô só contando aqui para as pessoas saberem que isso existe, né? Eu sempre fui bem preparado para... Sempre não. Às vezes que eu quase passei, eu estava bem preparado. Mas eu, às vezes, fazia barulho antes da prova e eu desconcentrava algumas pessoas, né? Uhum. Não é algo que a gente deve fazer, eu aprendi que eu não devo fazer isso, mas eu me preparei para isso, né? Estava preparado. Né? Não tem problema nenhum a pessoa mostrar que está confiante, né? Mas às vezes eu ultrapassava esse limite. E muita gente faz isso de propósito, né, para atrapalhar a concorrência, né? Então, tem que estar preparado para tudo. Tem um lance que acontece muito e que tira os alunos do sério, apesar de eles saberem que sempre acontece, né? Mas é engraçado que todo ano tem aluno reclamando: isso aqui me prejudicou, isso aqui foi muito ruim e tal, mas todo ano é a mesma coisa. E acontece tanto no vestibular do Enem quanto no vestibular do ITA. Né? A falta de papel para você escrever as resoluções. Isso sempre acontece. Sempre falta papel, né? O Enem, o espaço do Enem para resolver a prova é muito ruim, né? E agora com o Enem digital, não sei como é que vai ficar. O espaço para resolver a prova no ITA é péssimo. E aí, como que a pessoa vai treinar para isso, né? Aí no simulado ela treina. Exato. O lance da redação, né? Para escrever a redação lá na hora. Sinistro. Ainda mais se você costuma fazer a redação o ano inteiro, escrevendo um monte de seta para lá, para cá, e seu resumo, no seu esquema para redação fica desse tamanho. Na hora não tem. Você vai treinando desde sempre como minimizar ao máximo o espaço. É uma dica excelente. Eu lembro que quando eu fiz um cursinho preparatório para entrar no colégio militar, a galera contava uma história, que eu não sei se era história mesmo ou se eles estavam querendo que a gente fizesse.
que era escrever ou fazer um X muito grande na alternativa errada. Você acredita nisso? Só pra quem der uma olhadinha ali e achar que você tá escrevendo. Então tem várias coisas que você não pode... Você tem que chegar treinado. Não confiar nos outros, não ficar esperando que chegue uma condição perfeita na hora da prova. Isso a gente só faz treinando, né? Essa importância simulada é gigantesca. Ô Bruno, você estava explicando sobre o simulado e tem algo que ficou agarrado na minha cabeça, que é você tratar as listas de exercícios como simulado e o simulado como a prova. Como que era isso na prática? Ah, tá, entendi. Esse é um negócio que eu falo bastante nos webinários que eu faço, né, no curso do Programa Aprender Mais Rápido, que é o seguinte, tem dois jeitos de você fazer a lista, né? Tem o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado, que eu vejo a maioria das pessoas fazerem, é o seguinte, elas vão fazendo a lista, questão por questão, e aí ficou preso numa questão, vai lá e busca uma maneira de resolver essa questão, pesquisando na literatura, pesquisando no livro, pedindo ajuda, e depois volta para terminar a lista, né? No dia da prova você não vai poder fazer isso. No dia da prova você tem que fazer a prova, toda aquela questão que for, se você não souber resolver, você tem que pular, né? E a verdade é que o segundo jeito, que é o jeito certo de fazer a lista, é esse. Você pega a lista e faz ela do início ao fim. Depois você volta vendo o que você fez de errado para corrigir, né? Com o tempo, fazendo isso, o aluno ganha precisão para fazer as questões, porque ele não vai poder parar toda hora para corrigir, entendeu? Ele vai treinando uma espécie de punição, sabe? Que é errar as questões. Então, se você começa a fazer a lista, aí para tirar as dúvidas, tô só aprendendo a matéria ainda, eu tô no momento de aprender, eu tenho que tirar as dúvidas e tal. Esse é um jeito. Agora, se você vai para fazer a lista até o final, quando você volta para ver o que errou, aí você toma uma punição, você errou algumas questões. Você já vai condicionando o seu cérebro a prestar mais atenção, você vai treinando para prestar mais atenção. Isso que eu digo que é tratar como se fosse um simulado. E no simulado é isso que acontece, você não tem um tempo infinito, né, para aprender a resolver todas as questões. Você tem que tirar a nota maior no simulado. Né? É efetivo. E aí na prova é um grau de cobrança maior, que tem a questão do tempo, do local, do horário. Então, se o aluno pega o simulado e transforma numa prova, e as listas ele transforma nos simulados, né, coloca restrições de tempo, mede taxa de acerto, ele começa já a se condicionar para o ambiente de batalha, né, para o campo de batalha, que é o dia da prova. E nada melhor de chegar na batalha do que bem treinado, né? Isso não existe, como saber o que acontece e tal. E aí a gente vê o pessoal com muito medo de fazer uns simulados, principalmente nesse período do ano agora. Medo de errar demais, de acertar demais. Você acha que existe um momento ideal para começar a fazer o simulado? E se sim, quando que é? Existe, né? Assim que começar a estudar, né? A pessoa começou a estudar, ela já tem que começar a fazer simulado. Então, sei lá, uma semana de estudo, já vai fazer um simulado. Faz um simulado da matéria. Aliás, faz um simulado antes de começar a estudar. Porque aí a pessoa tem uma visão daquilo que ela tem dificuldade, entendeu? E daquilo que ela está bem. Então, na hora que ela for estudar, ela não precisa se preocupar tanto com aqueles assuntos que está bem e pode dedicar mais tempo àqueles assuntos que ela não está tão bem assim. Então, o melhor momento de começar a fazer simulado é assim que começar a estudar. Tem muitos cursinhos presenciais, e é uma prática que a gente segue aqui também, que é de ter simulados diagnóstico, né? A pessoa entra, ela já tem um simulado diagnóstico para saber como que ela está, para todo mundo saber como ela está, né? Principalmente, em primeiro lugar, os alunos e em segundo lugar, a equipe de tutores, para saber, eu tenho que direcionar esse aluno por esse caminho aqui. Então tem que começar a fazer rápido, né? Depois, aí tem uma questão de frequência, né? Aí depende muito do vestibular. Por exemplo, o pessoal do ITA, antigamente, fazia um simulado por semana. Por quê? Porque a prova era de 4 dias. Então, para você fazer uma prova completa, sem prejudicar o domingo, o único jeito era você fazer uma a cada semana. Então, você fazia de física, depois de português, depois de matemática, depois de química. E ia rodando assim, né?
No caso do Enem, para simular a situação de prova, né, é bom fazer uma prova por dia. Então é bom o aluno fazer pelo menos uma vez por mês, fazer um simulado completo, né, de sábado e domingo, com todas as questões, ou então faz uma parte do Enem numa semana, 2 semanas depois faz a outra parte, e vai rodando assim e medindo a evolução, né? Não tem muito mistério, sabe, esse lance de preparar para o vestibular. A grande dificuldade que eu vejo que os alunos enfrentam não é em relação ao que eles precisam fazer, sabe? A gente sempre roda pesquisas para entender e tem uma pergunta que a gente faz, né? Sempre faz, que é qual a sua principal dificuldade na preparação? Os alunos sempre a gente faz essa pergunta na pesquisa. E todas as pesquisas dão a mesma resposta, né? A maioria absoluta dos alunos tem dificuldade em foco e disciplina, manter o foco e disciplina. E aí que a gente entra com a equipe pedagógica, né, para ajudar o aluno a manter o foco e a disciplina. A gente desenvolve a plataforma para que o aluno fique mais tentado a estudar, que ele queira estudar mais. E a equipe pedagógica para fazer esse acompanhamento, né? A melhor maneira de você manter foco e disciplina para qualquer coisa é ter alguém te acompanhando, né? Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, né? Tem pessoas que me aconselham, alguns me aconselham de graça, para outros eu tenho que pagar, né? Então tinha uma pessoa que me aconselhava assim com uma certa frequência e toda semana era uma vez por semana, né? Toda semana eu tinha uma tarefa e ela me cobrava se eu tinha feito aquilo. Então tinha alguém me acompanhando. E durante a minha preparação também tinha alguém me acompanhando. É fato, assim, se você quer andar uma certa distância, você vai sozinho. Se você quer andar o dobro, vai com alguém que você vai conseguir chegar mais longe. E é preto no branco mesmo, não tem muito o que desviar, não. O simulado tá ali, vamos embora, vamos fazer. Teve um podcast que a gente falou, você falou uma frase muito, muito sensacional, acho que foram 1 ou 2 podcasts atrás, que quem erra muito tem que comemorar. Você lembra disso? Tem e é isso aí no simulado diagnóstico é perfeito. Certo? Se eu chego aqui num simulado inicial e erro muito, é bom porque eu sei por onde começar, para onde apontar meu nariz na hora de chutar, né? Essas coisas. A pessoa não pode ficar sempre errando muito, né? Mas assim, ela tem que comemorar os erros também. Do mesmo jeito que ela comemora os acertos, ela tem que comemorar os erros por causa disso que você relembrou, né? Porque é um momento que a pessoa vai identificar algo que ela precisa melhorar. Né? E só quando você tem um objetivo para ser alcançado, que é de repente melhorar num determinado assunto, é que você consegue estabelecer um plano para alcançar aquele objetivo. E aí uma pessoa te ajudando do lado faz muito bem o papel de garantir que a sua execução do plano está boa. Você está seguindo o plano da maneira correta, né? E a gente fala assim, os alunos, mas quem vai me ajudar? Eu não tenho tutor e tal. Tem outros colegas, né, que estão estudando com você, que vão te ajudar também, que você pode montar aí grupos de estudo, enfim. Dá para conseguir mais gente, né, desde que você tenha um objetivo comum. Tem que chamar pessoas que estão alinhadas com aquele objetivo, né? Compartilhar suas ações, né? Mostrar, saber, comparar. Você respondeu de uma forma superficial, vamos dizer assim, hoje. A minha terceira pergunta que eu tinha para você, que, assim, na sua visão, para otimizar todo o processo, qual a periodicidade ideal dos simulados, assim? Você já falou, talvez do Enem, do ITA toda semana, tá? Hoje, do jeito que ocorre o vestibular hoje. Do ITA, do Enem, para o aluno de medicina, principalmente. Né? Qual que você considera um período ótimo de simulados? Olha, pelo menos uma vez por mês. O aluno que quer passar em medicina, né, ele tem que fazer um simulado pelo menos uma vez por mês. Por que uma vez por mês? Porque é muito conteúdo, né? É muito conteúdo mesmo. Então, se você faz um simulado do Enem toda semana, o período de uma semana ele não é suficiente para você tirar todas as dúvidas que foram acumuladas.
né? Então, o ideal é fazer uma periodicidade de 1 mês, que aí nesse 1 mês você consegue cobrir os conteúdos que apareceram ali na prova, que você precisa estudar quando você errou, né? Quando errou as questões. Então, o aluno ele tem que pensar nisso aí, pelo menos 1 vez por mês. E aí, 1 vez por mês dá para fazer a prova completa, dá para fazer tanto o primeiro dia quanto o segundo dia, né? Então, 1 vez por mês para quem vai prestar medicina pelo Enem. Agora, você vai fazer FUVEST, 1 vez por mês também. É bastante conteúdo na FUVEST, né? É bem parecido com o Enem em termos de volume de conteúdo. Na verdade, a FUVEST tem até um pouco mais. Isso. Então, 1 vez por mês, pelo menos, fazer uma prova da FUVEST. Mas aí eu estou falando de fazer a primeira e a segunda etapa, né, de teste. Então, 1 vez por mês. Se fizer 1 vez por mês, tá bacana. Porque quando chega no final da preparação, a pessoa entra numa de fazer provas antigas, né? Então, ela fez os simulados, ainda tem provas antigas para fazer, vai ficar legal. E o legal de fazer provas antigas é que algumas vezes, os simulados abordam questões antigas. E aí, se você já fez uma questão e fala assim, poxa, eu quase acertei aqui, principalmente se for uma questão dissertativa, né? Você já vai fazer e fala assim, agora eu vou fazer melhor ainda, porque eu já sei. Isso naturalmente vai ocorrer na hora da prova. Uhum. Uma questão que se parece muito, que já caiu na FUVEST, ou o que seja, cair novamente com, sei lá, um foco um pouco diferente, sabe? Pergunta a mesma coisa de forma diferente, ou uma coisa um pouquinho diferente. Isso acontece demais. E quando você já sabe 80% da questão, fica mais fácil ainda você conseguir mais ponto. Sim. Certo? Mas tem que estar bem treinado para você enxergar, não achar que bater o olho. É aquela questão. Afobação, tudo. Se você está treinado, você não fica afobado. Você concorda? Concordo. Assim, tem até um caso interessante, na época que eu estava fazendo cursinho, e eu fazia turma ITA, né? Tinha um rapaz muito bom, assim, na turma, que estava sempre entre os primeiros dos simulados também, e todo mundo dava como certa a aprovação dele no IME e no ITA, né? Aí chegaram os vestibulares. A gente foi lá fazer a prova do ITA, né? Algumas pessoas passaram, teve a prova da primeira etapa da FMG, né? Esse rapaz passou, um monte de gente passou. Quando chegou no ITA, alguns passaram, outros não. Ele não passou na primeira chamada do IME também. E aí ele foi fazer a prova da FMG, né? Segunda etapa. Aí ele chegou lá para fazer e fez isso que você falou. Ele falou, essa questão aqui é mais ou menos isso, eu vou fazer aqui. Fez a questão de qualquer jeito. Resultado, ele não passou na FMG. Que naquela época, para quem estava se preparando para o ITA, era relativamente tranquilo, assim, né? Tinha que passar. E ele não passou justamente por isso, porque, entre aspas, ele subestimou uma questão, né? E o simulado serve para isso, para você aprender a não subestimar as questões. É uma atitude muito importante na época do vestibular é reconhecer que a prova é muito maior do que você. A gente precisa reconhecer essas coisas, sabe? A gente precisa reconhecer que as instituições são maiores do que nós, principalmente se é uma instituição que a gente quer entrar, no caso uma universidade, é maior do que nós. E talvez esse rapaz não reconheceu isso. A gente precisa reconhecer que a nossa família é maior do que nós, a gente precisa reconhecer que a empresa que a gente trabalha é maior do que nós, porque se a gente não reconhece, aí a gente acaba não tendo sentido para fazer parte daquilo, sabe? Já teve várias situações aqui na empresa, né, que pessoas saíram pelo simples motivo de elas acharem a empresa pequena demais para elas, né? Uhum. Tudo bem, tá tudo certo, mas a partir do momento que você entra para fazer parte de um grupo, ou que você quer fazer parte de um grupo, você tem que reconhecer que aquele grupo ele é muito maior do que você. Porque de fato, entendeu? A gente é muito pequeno, né? Eu concordo demais. Isso aí de subestimar a prova eu já fiz muitas vezes. Já. Inclusive eu não entrei na FMG em 2007 por causa disso. Eu te contei essa história já? Não. Eu subestimei o estudo de matrizes, cara. Justamente porque eu já tinha estudado antes, falei assim, eu tô sabendo. E deixei matrizes pra lá, inclusive numa aula extra. Eu viajei pra ir no casamento da minha prima.
E como tinha estudado matriz, falou assim, isso é fácil demais, lá na hora eu acerto. Cara, eu lembro direitinho. Se o cara estiver duvidando, pode entrar, eu vou falar os dados. Prova vestibular 2007 da FMG, primeira questão aberta de matemática da FMG. Cara, parece até filme. Eu abri a prova assim, a primeira questão. A matriz A representa a quantidade de produto por área numa plantação, uma coisa assim. E a matriz B representa a quantidade de fertilizante por área, uma coisa assim. Letra A. E a terceira matriz representa a multiplicação das duas. Letra A. Calcule a matriz. Cara, sabe o que eu fiz? Eu fiz coluna vezlinho. Um detalhe mínimo, que se eu tivesse parado... Cara, eu acho que não era meia hora de estudo de matriz, eu ia lembrar disso. E aí, naquela pressa, subestimar, fiz coluna vezlinho. Sabe quanto valia a prova? Essa questão? 14 pontos, cara. Não. Então. Aí faltou um pouquinho ali no final, faltou uns 2, 3 pontos. Foi com certeza. Rodei, não entrei. Vestibular de 2007 da FMG, Engenharia de Produção. Eu lembro direitinho, cara. Eu levo esse ensinamento de não subestimar, nem achar que está preparado demais e que as questões se repetem 100% por causa disso. Cara, isso aí eu lembro de eu olhar pro lado e falar assim, ó, a trouxa ali fazendo errado. Olha só como que eu subestimava tudo. Então, isso é perigoso. Não pode subestimar nada, né? E o FMG é engraçado, que o FMG sempre foi bem criativo nas questões de matrizes. Isso. A segunda letra tinha que explicar o que significava um termo da matriz, né? Então, como era a multiplicação, era a quantidade de agrotóxico por produto, né? Você eliminava a área. Lembra do A vezes A por B e B por C, você sumia o B, né? Então era... Cara... Joguei 14 pontos no lixo. Esses 14 pontos aí tem muito a ver com algumas perguntas que os alunos fizeram aqui. E foi falta de você fazer algo que chama revisão, né? Isso. Aí tem 2 alunos aqui que perguntaram, né? É a mesma coisa, né? O Álvaro Felipe e o Ettore Gabriel. Como revisar de forma eficiente? Depende, né? Se for ali o conteúdo da semana, né? Fazendo lista de exercícios, né? Então, sei lá, você vai estudar um tópico, vamos pensar assim, vai estudar um tópico, e esse tópico tem 50 exercícios, e você separou para estudar ele na segunda-feira. Você estuda o tópico na segunda-feira, faz metade dos exercícios, e lá para quarta, quinta-feira você faz a outra metade, né? Aí você já está revisando. Então, isso é o jeito de revisar ao longo da semana, né? Enquanto a pessoa está estudando. Agora, falando da revisão geral, né, que é uma revisão, provavelmente essa revisão aí que o Bernardo falou, a pessoa tem que fazer a revisão com provas antigas. A melhor maneira de fazer a revisão é com provas antigas, porque não faz muito sentido você estudar em 2 meses, vendo teoria, um volume de conteúdo que você demorou 8 meses para aprender, né, para ser ensinado, vamos dizer assim. Então, a melhor maneira de revisar quando está chegando perto do vestibular, né, faltando ali 2, 3 meses, é com provas antigas. Mas agora que a gente ainda está no início, né, fazendo assim, separando uma parcela de exercícios para fazer depois, e os próprios simulados vão servir para revisão, né? O simulado é muito bom para revisão, para treinar a pessoa não precisar ficar voltando na teoria e tal, né? Tem que prestar atenção na teoria quando está lendo a primeira vez, quando está assistindo a aula a primeira vez, fazer muitos exercícios, né? Por que muitos alunos precisam revisar a teoria, né? Porque eles fazem poucos exercícios. E aí, realmente, você vai precisar revisar a teoria, porque você não revisou enquanto você fazia exercícios. Isso é um questionamento que bateu aqui agora, até anotei. Quando você fala assim, vou estudar um conteúdo de segunda-feira, vou fazer metade, 60% dos exercícios, na quarta eu faço o resto. O que você aconselharia? Já pegar o exercício direto, que aí você já se condiciona a ir direto para o exercício, sendo que você já estudou aquilo na segunda-feira, ou dar pelo menos uma lidinha antes? Isso é perigoso, não é não? Uma lida na teoria antes de retomar os exercícios. Você está falando
quando a pessoa for retomar lá na quinta-feira? Isso. Não, vai para os exercícios direto. Porque senão você fica até acostumado a reler teoria e no dia da prova você não vai reler a teoria inteira de 9, 10, 11 disciplinas. Né? Assim, é um jeito de pensar que precisa ficar claro, entendeu? E que faz muita diferença quando a pessoa incorpora isso. Eu vou fazer... por que eu estou me preparando agora? Eu estou me preparando para fazer o vestibular, não é? É um treinamento que você precisa fazer para o dia de uma prova. Então... Não é o momento assim, você vai aprender porque você precisa aprender alguns assuntos para fazer a prova. Mas o foco não deve ser 100% na teoria, né? O foco maior deve ser nos exercícios. Por quê? Porque quando o aluno chegou na etapa de preparar para o vestibular, muitos conteúdos ele já viu. Né? E se ele está no segundo ou no terceiro ano de tentativa, ele já viu o conteúdo todo. Então, o que o aluno precisa fazer é fazer exercícios para identificar aquilo que ele não sabe e, a partir desse diagnóstico, aprender aquela matéria que ele não sabe. Ele vai poupar muito tempo assim, ao passo que estudar a matéria toda, do início, vai custar muito tempo. E vai ter o mesmo efeito, porque... Só que perdendo tempo, né? Vai ter o mesmo efeito, porque em algum momento você vai ter que enfrentar a realidade dos exercícios e eles vão te mostrar se você aprendeu ou não. Então, se é um assunto que você já viu em algum momento da sua vida, vai direto para os exercícios. O mais importante de tudo, que a gente fica... A maioria das pessoas que a gente está no período de vestibular, né, de 16 a 18 anos ali, tem uma necessidade, uma ansiedade um pouco, e acaba falando, isso eu já sei, vou para a próxima matéria. Quando, na verdade, ele tem que ir, isso eu já sei, então vou fazer essa lista agora, vou confirmar se eu tô sabendo mesmo ou não, e aí, sabendo, eu passo pra frente. Isso aí. Isso é um método fantástico. Porque a pessoa foca naquilo que ela não sabe, entendeu? Eu tenho certeza que se eu pegar uma lista de matrizes hoje para resolver, eu não vou acertar a lista toda. Se eu estiver preparando para uma prova... eu não vou estudar a matéria de matrizes toda, porque eu até acredito na minha cabeça que eu ainda saiba somar, multiplicar e calcular determinantes de matrizes, né? Tem coisas que eu não sei direito, eu já esqueci, né? Eu tenho que lembrar, né? Então, se eu for dar uma aula, aí eu volto, preparo e tal, é diferente. Mas se o meu objetivo é fazer uma prova, então eu tenho que ir lá fazer aquela lista de matrizes, identificar o que eu não sei e correr atrás daquilo que eu não sei. Né? Isso vale até para a vida profissional. Eu, na minha trajetória de formação de professor de física, vários conteúdos eu vi que eu não estava bem preparado para dar uma aula. Quando eu ia resolver um exercício numa aula particular com um aluno, eu tinha que me preparar. Isso a gente só vai crescendo o bolo, assim. Isso é sensacional. Tem algumas outras perguntas aqui. Primeiramente, quero agradecer, né, pelas perguntas que vocês estão fazendo. Estão participando bastante hoje. E o Lucas Vitorino, ele fez uma pergunta interessante. O que fazer pós-simulado quando encontrei questões de assuntos que ainda não estudei no cursinho? Dou logo uma olhada nesses assuntos ou espero chegar à aula desse assunto no cursinho? Não, vai lá e olha. Para resolver rápido, assim. Se você fez um simulado, tem assunto que você não sabe, vai lá e olha o assunto, aprende a resolver a questão, entendeu? Porque no dia que o professor for ensinar aquela matéria, você já tem um conhecimento ali mínimo, você não está boiando. Nossa, isso acontecia demais na época que eu fazia cursinho. E eu lembro que tinha aluno que ficava revoltado. Ah, mas que essa matéria não foi ensinada ainda, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu estou treinando vocês para a prova. A vida é dura, né? Vai chegar lá no dia da prova, você vai fazer o quê quando aparecer uma questão que você não sabe resolver? E o professor, e tinha um professor que era tão bom que o professor falava assim, olha, tá vendo, eu não dei essa matéria, mas dá para você resolver desse outro jeito aqui a questão. Né? Eu não sei se ele colocou de propósito e tal, não sei, mas... Tá, mas foi uma saída boa dele. Foi uma saída boa, mas assim, de todo jeito, no ano da preparação, você tem que sair da sua zona de conforto. E aí vai sair de diversas maneiras, entendeu? A gente, às vezes, enfrenta aqui uma situação, né, do aluno reclamar assim, mas esse conteúdo
tá além do conteúdo da lista, da matéria, da aula. Isso é lógico que tá. Porque como que você vai sair do patamar que você tá para um patamar mais elevado? Se eu colocar exercícios que basta você assistir a aula, você consegue resolver, você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Tem que colocar exercícios ali que tem relação com aquela matéria, mas que você vai precisar de um algo a mais em termos de criatividade, né? De pesquisa, vai ter que tomar um pouco de risco, né? A época de passar por essas situações é agora. Uhum. Eu cansei de chegar na época. Tem até um caso engraçado. Na época que eu estava preparando para o vestibular do curso técnico, né? O professor deu uma lista de matemática e o pessoal estava meio fazendo bagunça, assim, ele já tinha terminado a matéria, né? Toda a matéria da preparação, ele terminou muito antes. E aí ele falou assim: gente, eu separei uma lista aqui que tem 45 exercícios. E ele fez de qualquer jeito a lista. E quem acertar todos os exercícios, eu garanto que vai bem na prova no dia. Vai ter mais de 90% de aproveitamento na prova de matemática. Aí todo mundo ficou louco, né? Vamos fazer. Um colega meu, eu lembro o nome dele até hoje, Daniel, muito inteligente, muito estudioso, ele falou: seu professor, tem uma questão aqui que eu acho que ela está com um erro. Professor, qual a questão? O aluno foi lá e mostrou, o Daniel foi lá e mostrou. Essa questão está errada mesmo, tem que corrigir isso. E eu digo mais, eu não queria falar não, mas eu vou falar. Tem mais umas 3 ou 4 questões aí com erro, e quem descobriu o erro, eu tenho certeza que vai acertar a prova toda. Eu tinha 14 para 15 anos, né? Eu falei assim: agora eu vou ferver nesse negócio aqui. E dito e feito. Aí no outro dia eu levei pro professor 2 erros, eu acho. Tinha 2 erros. E o Daniel também, né? Achou os mesmos 2 erros. Aí ele: muito bem, vocês. Gente, presta atenção aqui, os colegas de vocês acharam os erros e tal. Se vocês continuarem assim, vocês vão acertar a prova toda. E eu tomei aquilo como verdade para mim, entendeu? Eu acreditei naquilo. Então, eu sempre fazia os exercícios, sempre levava a sério, mesmo quando o professor falava, um pouco até de ingenuidade. O que aconteceu no dia da prova de matemática? Eu acertei a prova toda. Entendeu? Porque eu estava saindo da minha zona de conforto, assim. Eu agradeço muito por esse professor, porque ele me tirou da zona de conforto naquele momento, né? Não sei se foi de propósito ou não, mas é uma questão de atitude frente aos desafios que você encontra, sabe? O primeiro desafio que você vai encontrar é uma lista que está com uma questão que você não sabe resolver. É o poder do duvido. Com o conteúdo da aula. Uhum. Entendeu? Então vai lá e tenta resolver, faz uma pesquisa um pouquinho mais para frente para ver como que resolve. Você só tem a ganhar, entendeu? O aluno muitas vezes entra no cursinho, ele tem aquela pretensão, talvez não tenha pretensão, mas ele age como se tivesse a pretensão de mudar o cursinho, né? De fazer, agora eu vou resolver todos os problemas que esse cursinho tem. Não, resolve o seu problema, que é aprender a matéria para passar na prova. Então, eu acho que terminou de fazer o simulado, viu que tem uma questão ali que é mais para frente, vai lá e olha, descobre como que faz. Boa. Sem bicho, né? Tranquilo, vai lá. Às vezes é só um pequeno detalhe que você precisa saber assim para dar aquela agilizada. Quando a gente foi lá na Unicamp em 2019 conhecer o vestibular, né, da Unicamp tem esse evento, né, Conveste, que abre para os professores discutirem a prova e tudo mais. Um professor lá, excelente professor que eu não conhecia, o professor Lúcio, ele falou uma coisa muito bacana por causa disso. Ele falou assim: aqui tem uma questão que, se você estudou um pouco a mais de geometria analítica, você acerta ela com 2, 3 linhas. 2 coisinhas, tuf. Mas, para quem não chegou nesse nível, consegue resolver de tal e tal forma. E mostrou as formas com um sistema de 3 equações, assim, demorava muito mais. Mas é o lance do zona de conforto que você falou. Se você se preparou com um passo um pouquinho a mais ali, você acerta mais rápido, né?
sem problemas. Então, bateu o olho, não sabe fazer, ou então agarrou um pouco porque a disciplina está lá na frente, olha lá um pequeno detalhe, né? Não fique usando isso como uma âncora para o seu conhecimento de forma alguma. Porque depois a pessoa entra numa de procurar justificativas para o fracasso dela, entendeu? Mas é porque as listas tinham problemas, porque tinha isso, tinha aquilo. Peraí, um monte de gente passou usando esse método, usando esse sistema, e aí você vai reclamar. Eu cansava de ver isso na época do cursinho, o pessoal encontrando justificativa para o próprio fracasso nos outros. É muito fácil jogar a culpa nos outros. Esse ano de preparação tem que ser um ano que a pessoa meio que mergulha de cabeça, sabe? Né? A gente tem uma proposta aqui na maneira de estudar que realmente libera mais tempo para a pessoa, né? Ela consegue aproveitar melhor o tempo e ter uma vida mais equilibrada, porque é uma necessidade de todo mundo. E o ser humano só se desenvolveu porque ele sempre buscou mais conforto, né? Então a gente usa a tecnologia para facilitar a vida do estudante. Mas assim, uma atitude que era necessária antes de existir esse sistema, né? Que a gente segue. Muita gente vai precisar hoje, o pessoal que escolheu fazer o presencial, por exemplo, estudar por conta própria, enfim, não tem nada de errado com isso. Do jeito que a pessoa escolheu para estudar. Mas no ano do vestibular ela tem que mergulhar, entendeu? Eu estou aqui para estudar mesmo e pronto, acabou. Eu vou acordar, eu vou estudar até a hora de dormir, vou parar só para comer e pronto, acabou. Não uma vez na vida que ela vai ter que fazer isso, não vai ter que fazer mais. Ao passo que a pessoa que fica postergando, não, eu quero, eu não vou me sacrificar para alcançar isso agora. Sim, você não vai sacrificar agora, mas você vai sacrificar 2, 3 anos da sua vida. Se você quer ganhar a sua vida e ainda por cima passar no vestibular, aí você tem que ter um método de estudo mais eficiente, que é a nossa proposta aqui. Mas esse podcast não é só para quem está estudando no quadro, é para todo mundo, né? Então, se a pessoa resolveu estudar por conta própria, em casa, sem nenhum auxílio, ou se ela resolveu fazer um cursinho presencial, esquece. Esse ano da preparação é isso que você vai fazer, entendeu? É o preço que a pessoa paga por assistir uma aula que ela só aproveita 50% da aula, é o preço que ela paga por ter que sair da casa dela e ir até o cursinho. Poxa, você perde 2 horas no trânsito por dia, uma para ir, uma para voltar. E aí fica 6 horas dentro de uma sala de cursinho onde você aproveita 50%. Então você já está perdendo mais 3 horas. Você está aí jogando 5 horas no lixo. Você ainda quer hora para divertir? Não tem jeito, entendeu? Agora, se a pessoa quiser estudar de forma eficiente, né, fazendo então uma propaganda aqui, aí pode vir estudar com a gente, que a pessoa vai ter tempo para fazer o que ela quiser. Com certeza. Né? Aí dá para jogar vôlei, né? Dá para jogar basquete, dá para assistir uma série, dá para fazer um monte de coisa. Videogame. Um videogamezinho ali, o FIFA, alguns outros jogos que eu já nem lembro que existe agora. O Bruno, você sempre falou aqui com a gente de encarar o simulado como o dia da prova, a lista como um simulado, os exercícios como lista, sempre trazendo o próximo nível para mais perto, vamos dizer assim. Tem uma forma que o aluno pode se preparar para realizar o simulado? Você acha que tem todo um ritual, uma forma? Ou é o seguinte, simulado amanhã eu vou chegar lá e fazer? É isso aí, o simulado amanhã chega lá e faço. Simulado tá marcado, vai lá e faz. Não estuda pro simulado, não. Simulado é normal, entendeu? Vai lá e faz. Porque não adianta, você não vai conseguir estudar para a prova. A prova é o quê? 1 ano de estudo, 1 ano de preparação, né? Para quem está começando a preparação completa. No caso do simulado, não tem que preparar para fazer o simulado. Vou estudar porque esse final de semana tem simulado. Não, vai lá e faz o simulado. Simples assim. Tipo band-aid. Chega e arranca. Exatamente. Chega o band-aid, puxa de uma vez, entendeu? Tira o band-aid e vai na fé que vai dar tudo certo. Eu concordo demais com isso. Minhas técnicas de estudo eram assim, na hora da prova, né? Pronto, vamos lá fazer. Se eu não conseguir estudar, vamos pensar assim, né? Um semestre inteiro para essa prova, sério? Uma madrugada?
Ah, me ajuda aí. Eu não vou conseguir. Então, até que eu estudei, eu vou lá. Agora. Isso eu tenho que olhar esses erros, né? Me prepara bonitinho pra eu não ter que considerar a última madrugada. Só dormir feliz, vai lá e faz. Para o vestibular, a última madrugada não funciona. Não mesmo. Na faculdade, aí já é outra conversa. A gente pode até mais pra frente. É outra história, a gente conversa. Na faculdade as coisas são diferentes, mas né, a gente não pode falar muito aqui porque é muito filtro para tirar. A faculdade é como colégio, né? Depois que você entra pra faculdade, vira colégio. Mais difícil é entrar, né? Também acho. Sair não é tão problemático assim. Eu, pelo menos, não acho, né? Não achei. Bastante. A gente pode conversar isso um dia. Pra mim, sair foi pior. Mas não por causa da dificuldade das questões, das provas, por causa das de mim matérias. mesmo. É por causa da gente, né? Eu também tive dificuldade para formar, mas por limitações minhas, e foi bom que eu fui melhorando depois, mas assim, nada se compara. O desafio intelectual de um vestibular ele é muito maior que o de uma faculdade. Os alunos precisam entender isso, né? Ah, Bruno, mas não é possível, não sei o que. Lógico que é possível. Você vê o pessoal que faz medicina no FMG. Toda semana eles têm um churrasco. Verdade. Entendeu? Isso é verdade. Toda semana você vê os caras no boteco, todo mundo com a mesma camisa aí, comemorando no Instagram. É isso mesmo. E tem um menino que estudou com a gente aqui, que ele passou, a gente conversava com ele, era um menino todo tímidozinho, assim, não, caladinho, falava, nem escutava a voz dele. Depois que entrou pra faculdade, ele já transformou, entendeu? Tá mesmo. Né? Você ele vê já até no jeito dele. o jeito dele e tal. Então, que isso? É outra pessoa. Isso né? Outra pessoa, muito mais arrojada, assim, no lado positivo, né? Comunicativo. Mais confiante, comunicativo, entendeu? Troca ideia com todo mundo, né? Desenvolto. Ele é sensacional mesmo. E era um aluno que pegou essa dica que você acabou de falar. É um ano. Vou fazer de uma vez, remédio ruim eu vou tomar de uma vez só e vral. Foi lá e pegou. Passou, tá lá sossegado na faculdade dele. E que faculdade, pode né? nem falar os trem que acontece lá. Muito boa. Uma pergunta que... faculdade realmente foi um dos melhores períodos da minha vida, cara. O pessoal tem que estudar mesmo e entrar, que foi muito bom. Um dos principais dúvidas ou, sei lá, indagações que os alunos têm é quando eu vou mal no simulado, como lidar, e fui mal, o que eu faço? Você tem uma dica crucial, assim, para poder ajudar os alunos a não entrarem naquele ciclo, desculpa, de, ai meu Deus do céu, vou revisar tudo para acertar o que já passou? Então, aí a pessoa tem que entender, olha, essa pergunta é importante, fui mal no simulado, o que eu faço agora, né? A pessoa tem que entender por que ela foi mal. Se ela foi mal porque ela negligenciou a prova, cheguei em qualquer horário, fiz de qualquer jeito, não levei a sério, então é uma mudança de atitude, né? Precisa ter uma mudança de atitude aí e começar a levar a sério. Agora, se ela foi mal porque realmente a prova estava difícil e às vezes acontece, ela tem que ir lá e aprender a resolver aqueles problemas, né, que ela errou. Então, o cursinho bom, geralmente, tem aula para você revisar o simulado, né? Tem correção das questões mais difíceis do simulado, né? Fica lá disponível para o aluno. No nosso caso aqui, a gente deixa para os alunos assistirem depois, não deixa? Deixa. Assistir quando a gente faz a resolução, sim. E a gente tem as resoluções na plataforma. Tem as resoluções na plataforma. Então, fica lá para o aluno assistir depois. Aí, nesse caso, ir lá e revisar mesmo e aprender, né? A pessoa identificou ali algumas lacunas que ela precisa fechar. Mas vai específico no erro. Vai específico no erro, vai específico crucial, no erro. Vai lá e entende, né? É um assunto que já foi visto, né? Ou às vezes é um assunto mais para frente, mas enfim, é um assunto que a pessoa já deveria saber, ela vai lá, olha para aquele erro, aprende a resolver, porque essa é a função do simulado, né? Mostrar para a gente onde que a gente precisa melhorar para o dia da prova, né? O simulado é justamente para você cometer ali no simulado aqueles erros que você tem que evitar no dia da prova. É a hora de errar, né? Não tem como. Se eu errei só um pequeno detalhe, eu não vou revisar. Sei lá, um exemplo bobo. Se eu errei um pequeno detalhe de taxa de desconto sucessivo no preço, um treco super específico lá na frente,
Eu não vou voltar na definição de fração e revisar tudo. Não, só aquilo ali que você não aprendeu mesmo. Isso Tem aí. que ter certeza que aprendeu, né? Isso vem da maturidade, do tanto simulado que você está fazendo. Excelente. Bom, já estamos chegando aqui no final, foi ótimo. É um assunto bastante delicado que todo mundo, quanto mais cedo falar, melhor. Estratégias, né? As pedras que nós vamos, as quinas que nós vamos chutar durante o ano aí. E isso vai aparecer muito. Uhum. E para quem estuda com a gente, é um objetivo nosso, colocar muita pedra no caminho, dessa pedra boa no caminho para poder ajudar e todo mundo sair. Faz aí um compilado, vamos falar assim, ó, do que tudo que a gente falou hoje, aqui do mais importante, o que mais ajuda pra gente, pros alunos em geral, chegarem no 800. Não, o mais importante é que esse negócio que simulado é perda de tempo, isso é uma bobagem, né? Que colocam na cabeça dos alunos, tem que fazer o simulado. E assim, se o objetivo é tirar 800 lá no dia da prova ou mais, você tem que começar a tirar esses 800 antes. Porque as chances são de que no dia da prova você vai ter um desempenho pior do que aquele desempenho que você teve nos simulados. Então o aluno precisa começar a fazer os simulados antes, desde o início, como a gente falou, entendeu? Não ficar com neura de vou estudar antes do simulado para ir bem no simulado, porque às vezes você sabe o que vai cair no simulado, né, em termos de conteúdo. A prova não é uma total surpresa, é 100% surpresa. Então, assim, para chegar nos 800, o simulado é uma ferramenta essencial, tem que fazer muito simulado. E aí tirar esses 800 dos simulados ao longo do tempo, para chegar lá no dia da prova com os 800 na mão, né? Já tirados, assim. Só vai terminar de bater a pá ali e fechar. Beleza? Tem algum último questionamento aí que o pessoal tá... Então, eu quero dar um recado primeiro, que tem muitos questionamentos, né? Agradeço muito, né, a participação de vocês hoje, e a gente discutiu em outros podcasts. Então, eu recomendo que vocês assistem os outros podcasts. Vale muito a pena. E não necessariamente precisa ter uma ordem. Vale muito a pena. Vai no tema que você está mais interessado. Compartilhe com um amigo seu. Hoje em dia é muito fácil isso. Acaba que quando você compartilha um amigo seu que está tentando concorrer com uma vaga, poxa, eu não pensei nisso e tal. Isso é interessante, mas uma pessoa para estudar junto. E tem uma pessoa que perguntou aqui, que é a Nicole Caroline. Ela perguntou: devo intercalar simulados dissertativos com os discursivos? Bom, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, né? Mas eu vou responder aqui do jeito que eu entendi, né? A Nicole, eu vou assumir que ela está chamando de simulado objetivo, aqueles simulados que são questões de marcar, e dissertativo, aqueles que são questões abertas, né? E o ideal é, na hora de fazer o simulado, você fazer o simulado do jeito que vai ser a prova no dia. Então, vamos supor que o aluno está fazendo um simulado para o ITA. Ele tem que fazer as questões objetivas e também precisa de um simulado dissertativo, né? São 3 dias de prova, né? Um dia as 5 disciplinas que caem no ITA, matemática, física, química, português e inglês, só objetivas. Depois tem um dia que é matemática e química e um terceiro dia que é física e redação. Então, o ideal é fazer o simulado ao longo de 3 semanas. Na primeira semana faz as 60 questões objetivas, na segunda semana faz as dissertativas de matemática e química, na terceira semana faz de física e redação, né? E aí depois começa tudo de novo, isso por causa do ITA. No caso do Enem, são apenas questões objetivas. Então o ideal é o aluno fazer no final de semana uma parte do Enem, no outro final de semana a outra parte. No sábado faz uma parte, ou no domingo, e no sábado ou no domingo, 15 dias depois, faz a segunda parte. Ou então faz sábado e domingo, né? Mas o lance, como o Enem é semana assim, é uma semana para outra, até é bom a pessoa faz numa semana uma parte e na outra semana faz a outra, aí folga umas 2 semanas, depois começa de novo, né, para dar tempo de aprender a matéria. E no caso da FUVEST, a FUVEST são 90 questões num dia, então ela tem que fazer aquelas 90 questões, um dia vai ser 90 questões, e aí depois ela tem que fazer as dissertativas do vestibular da FUVEST, né?
Então tem que alternar, sim, questões objetivas e questões dissertativas. Tudo de acordo com o objetivo dela. É isso aí, Nicole. A resposta é obrigado por participar. Espero que vocês participem da mesma forma semana que vem, né, Bruno? É bem interessante. E é isso aí, né? Isso aí, gente. Vou agradecer aí mais uma vez uma manhã de bastante conhecimento compartilhado aqui. Valeu, gente. Um bom dia aí pra vocês. Semana que vem tamo aí de volta. Semana que vem tamo aí.